Vera se emociona ao revelar que perdeu seu pai para o câncer. Em entrevista a Roberto Cabrini, esposa de Rodrigo Faro contou como descobriu doença. Vera, de 49 anos, se emocionou ao conceder sua primeira entrevista, após retirar um tumor raro e maligno da coxa esquerda, o sarcoma sinovial. A esposa de Rodrigo Faro conversou com Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular, ao lado do marido e das filhas, Clara, Maria e Helena. Segundo os médicos, esse tumor já estava em mim acho que no começo do ano, e ele foi crescendo lentamente. Eu só descobri porque comecei a fazer as aulas, e com o impacto do Muay Thai, que você chuta muito, e com os chutes, ele acabou estourando, virou um hematoma, que virou um nódulo, um coágulo que eu conseguia apalpar. E o Rodrigo começou a insistir para eu fazer uma ressonância, contou a modelo. Vera disse que, sim, teve muito medo do que o diagnóstico poderia impactar, e recordou que seu pai morreu de câncer. Mas antes de continuar a informação, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para receber as notificações, e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. Vamos às informações. Eu não podia ficar também sendo forte o tempo todo, não adianta eu querer ser forte. Eu chorei várias vezes sozinha, quando eu estava tomando banho, porque eu não sabia o que ia realmente acontecer. É um medo, porque é uma doença que eu já perdi meu pai para essa doença, e é uma doença que muita gente hoje em dia está tendo, e não tem como evitar. Então você fica com medo, lamentou. Rodrigo Faro também foi às lágrimas ao falar do diagnóstico da esposa. Várias vezes eu falei assim, poxa, mas a Vera não merecia isso. Várias vezes eu falei, por que não aconteceu comigo? Sabe, o que aconteceu com ela? É um câncer raro, grave. Analisando e lendo, esse é um tipo de câncer que, dependendo do tamanho, pode gerar amputação de membro. Essa cirurgia retirou tudo, um bloco, uma peça, a artéria, a veia, tiraram 2 veias de uma perna da direita e colocaram na outra perna na esquerda, onde havia o tumor, tipo uma ponte de safena. Ainda, explicou Faro, eu sempre me preocupei com as minhas pernas, de ter as pernas bonitas, e eu tinha um tumor na perna. Hoje não me importa eu ter 2 cicatrizes aqui na minha perna, que eu quero mostrar para as pessoas. Não tem significado nenhum você ser bonita, linda, maravilhosa, posar de biquíni com um corpo escultural. Depois o que eu passei, eu preciso tanto das minhas pernas para cuidar das minhas filhas, para caminhar, para estar com elas. Tudo se tornou relevante. Eu mudei muito, completou Vera, emocionada. O câncer pode ser genético, embora não haja maneiras para se evitar completamente a multiplicação das células cancerígenas. Existem ações e cuidados que podem ser tomados para ajudar na prevenção da doença e melhorar a qualidade de vida. Além das mudanças no estilo de vida, como praticar exercícios físicos, manter uma alimentação saudável, e evitar hábitos como o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas, os avanços da ciência nos permitem conhecer a fundo a nossa genética, para que, com isso, saibamos se temos predisposições para o desenvolvimento de certos tipos de câncer. Isso porque existem determinadas mutações genéticas, com as quais nascemos ou não, que indicam se temos uma probabilidade maior ou menor de sermos acometidos por alguns tipos de câncer. O câncer é uma doença que gera muitas dúvidas, seja em pacientes, familiares ou na sociedade como um todo. Uma das principais, que pode até ser identificada como um mito, é se todo câncer é hereditário. O primeiro ponto a ser esclarecido é a diferença entre doença genética e doença hereditária. As doenças genéticas são aquelas originadas a partir de uma alteração no material genético, compostos orgânicos responsáveis por carregar informação biológica de cada indivíduo e possibilitar o funcionamento normal das células, seja porque a pessoa já nasceu com essa alteração, o que chamamos de doença congênita, ou porque essa alteração surgiu ao longo da vida, por exposição à radiação, infecção, toxinas e outros fatores. As síndromes de câncer hereditário são doenças genéticas, em que determinados tipos de câncer são mais prevalentes em pessoas de uma mesma família. Nesses casos, as alterações genéticas, o que origina todo tipo de câncer, são passadas através das gerações, de pais para filhos. A maioria tem padrão de herança autossômico dominante, onde a presença da alteração em apenas uma cópia genética capaz de causar a doença, podendo ou não ter sido herdadas de seus pais,
mas sempre as pessoas acometidas por essas síndromes têm uma chance de 50% de transmitir a alteração genética aos seus filhos, em cada gestação, independente do sexo. A pessoa que carrega a alteração genética tem um risco elevado para desenvolver as neoplasias associadas à síndrome durante toda a vida. Cerca de 5% a 10% dos tumores são hereditários, e mesmo que as chances de desenvolver o câncer sejam muito maiores, essa não é uma relação de 100%. O ideal é sempre iniciar a investigação em um membro da família que tenha tido o diagnóstico de câncer, pois isso melhora a eficácia da investigação. Infelizmente, não é possível evitar o surgimento do câncer, mas em alguns casos é possível tomar medidas redutoras de risco, como a realização de algumas cirurgias. Além disso, a identificação precoce de um tumor melhora as chances de cura de um paciente, e isso sim é possível. O que deve ser sempre encorajado são as medidas de mudança de vida, que reduzem o risco para o aparecimento de câncer em qualquer um de nós, sendo ou não portadores de uma alteração genética, como evitar o tabagismo, praticar atividade física e ter cuidados com a alimentação.